Bem-vindos, o meu nome é Guilherme Felipe e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho submetido ao primeiro Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional do Mato Grosso do Sul, intitulado Localização de Robôs Móveis, uma aplicação de geometria de distâncias, que teve como autores eu e o Felipe Delfino Caetano Fidalgo. A maior motivação desse trabalho é que, para poder controlar robôs móveis, sejam eles autônomos ou não, há necessidade de obter as suas localizações. Por exemplo, em um grande armazém, há a possibilidade de se utilizar robôs que se locomovem pelo chão do armazém a fim de prover uma logística para os itens armazenados lá. E para que esses possam se organizar, eles precisam obter a sua localização em tempo constante. Como proposta para obter tais localizações, nesse trabalho, estudamos a área da matemática chamada de geometria de distâncias, que descreve como problema fundamental um problema inverso, onde, através de dados de distâncias relativos entre um objeto a outros, pode-se localizar esse objeto em questão. Esse problema é chamado de problema de geometria de distâncias, que pode ser definido utilizando grafos da seguinte forma. Dados um grafo simples ponderado e conectado G e um inteiro k maior que zero, encontre uma realização x, que vai do conjunto de vértices ao espaço RK, tal que, para toda a aresta U e V pertencente ao conjunto de arestas, a norma entre a realização do vértice U e a realização do vértice V deve ser igual à ponderação da aresta UV. Com isso, pode-se definir um problema de geometria de distâncias aplicado à localização de sensores. Tal problema é conhecido como problema de localização de sensores em rede sem fio, ou WSNL Problem. Este problema é uma especificação do DGP, com K fixo em 2 ou 3 para localizar sensores no plano ou no espaço tridimensional. Também define-se um subconjunto de vértices previamente localizados, chamado conjunto de âncoras. A existência desse conjunto de âncoras está relacionada com a necessidade de unicidade em uma solução de um problema de localização de sensores. Portanto, o objetivo desse trabalho é encontrar um método eficiente para solucionar o problema de localização de sensores. O problema de geometria de distâncias pode ser visto como um problema de otimização global, onde deseja-se minimizar o somatório das diferenças entre as distâncias calculadas entre os vértices e as distâncias dadas pelas ponderações das arestas. Em um primeiro momento, a forma mais intuitiva de tentar solucionar um problema como esse seria a utilização de métodos de otimização contínua. Porém, um dos desafios da otimização global é que muitos métodos, e em especial os mais eficientes, não garantem que uma otimização global será encontrada. Isso se dá pois podem existir muitos ótimos locais e, infelizmente, os métodos existentes não são bons para diferenciar mínimos locais de globais, visto que a otimização contínua só dispõe de informações locais da função de otimização. Em contrapartida, podemos utilizar de ferramentas combinatórias para tentar solucionar problemas de geometria de distâncias. Isso foi feito a partir de um estudo sobre a realização de grafos completos, em especial sobre a realização dos subgrafos completos K mais 2 cliques no espaço RK. O processo de realização desses K mais 2 cliques se chama triliteração, e ele garante que, se não houverem vértices coincidentes, a realização será única, a menos de rotações e translações. Uma característica interessante dos grafos completos é que todo subgrafo induzido por parte dos vértices de um grafo completo também é completo, o que induz uma estrutura iterativa na realização de grafos completos. Por conta disso, pode separar um grafo completo como várias K mais 2 cliques e aplicar a triliteração em cada uma delas, descobrindo a localização de um vértice em cada iteração. A utilização iterativa da triliteração para realizar um grafo necessita de uma ordenação. Portanto, define-se uma ordenação nos vértices do grafo que compõem o problema, de forma que se garanta que seja aplicável a triliteração em todo vértice. Esta se chama ordem de calateração e é definida como, dado um grafo G, uma ordenação sobre os vértices do grafo é chamada de ordem de calateração se os primeiros K mais 1 vértices da ordenação induzem um K mais 1 clique G0 em G. E todo vértice V com um ranking maior que K mais 1 tem pelo menos K mais 1 vértices adjacentes antecessores, ou seja, já realizados.
Além disso, se define um grafo G como calaterativo se este possuir uma ordem de calateração. E um dos resultados mais importantes é que, como a trilateração está relacionada com a unicidade da solução, se um grafo calaterativo possuir uma solução, esta será única. E, por isso, apresenta-se nesse trabalho um algoritmo em tempo polinomial para a realização dos grafos completos, chamado trilateração iterativa. Como entrada para esse algoritmo, se espera um grafo calaterativo, ou seja, é garantida que, se houver uma solução, ela é única, e, caso não houver solução, será retornado o conjunto vazio. Para poder realizar simulações computacionais do problema, desenvolveu-se um algoritmo que gera instâncias artificiais que garantem que uma ordenação de calateração será encontrada. Além disso, pode-se alterar o parâmetro P a fim de variar a densidade de arestas adjacentes que se terá em cada vértice. Com isso, pode-se criar diferentes instâncias para o problema, variando o tamanho das instâncias de 5 vértices até 800 vértices. Assim como estudado, pode-se perceber que o tempo decorrido para realizar cada instância crescia de forma polinomial. E, quando se mediu o erro de distância médio calculado entre essas realizações, pode-se perceber que essa cresceu de forma exponencial, como mostra o gráfico à direita, variando entre 10 a menos 28 a 10 a menos 20, de 5 a 500 vértices. Isso se dá pois o algoritmo de realização iterativa calcula posição em cima de posição já calculada, acumulando os erros computacionais. Com isso, pode-se perceber que quanto menor for a densidade de arestas vizinhas para cada vértice, menores eram os erros associados. E com isso conclui-se a apresentação desse trabalho. Os autores agradecem à UFSC pela estrutura, aos revisores pelas contribuições e ao CNPq pela bolsa PIBIC que possibilitou a produção desse trabalho.